Ellen foi ao supermercado para comprar melancia. Ela encontrou estas 4, mas só uma é comestível. Qual delas? A primeira melancia é um holograma. Está vendo estes pixels piscando? O talo da segunda melancia é uma cobra verde, então não deve ser uma escolha muito segura. E a quarta melancia está rachada, então a Ellen deve escolher a terceira fruta. Em uma noite escura e fria, Hélio e Patty estavam descansando na casa de campo deles. Hélio estava assistindo a um filme, enquanto sua esposa Patty se divertia lendo um livro de suspense. De repente eles ficaram sem energia. O Hélio resolveu ir dormir, mas a Patty queria terminar de ler o livro. Não havia luz artificial por perto, mas isso não a impediu. Como ela conseguiu ler no escuro? A Patty estava ouvindo um audiolivro em seu celular. Bruna e Cadu pegaram um voo para a Europa para celebrarem sua lua de mel. Eles levaram 2 horas e meia para chegarem ao seu destino. Depois de passarem 2 semanas juntos, eles voaram de volta para casa. Porém, levaram 150 minutos desta vez, apesar de o avião ter voado com a mesma velocidade de sempre. Você consegue adivinhar o porquê? Eles levaram o mesmo tempo. 2 horas e meia são exatamente 150 minutos. Camila saiu para acampar em uma mata com suas 3 melhores amigas. Elas comeram um jantar maravilhoso e foram dormir. De manhã, a Camila acordou primeiro e descobriu que alguém tinha comido toda a comida que estava na sacola. Ela interrogou suas amigas. A Joana disse: "Eu estava muito cansada e dormi assim que caí na cama. Não sei o que aconteceu." A Leia disse: "Saí da barraca no meio da noite para ir ao banheiro. A comida estava dentro da sacola, perto da árvore onde a deixamos." E a Wanda disse: "Eu saí da barraca à noite e passei um tempo admirando as estrelas. Comi só um chocolate, eu juro." Quem comeu a comida toda? Foi um macaco que estava escondido na árvore. Está vendo estas pegadas ao redor da sacola? Elas não são humanas. Geraldo é reitor de uma faculdade. Alguém roubou o carro dele hoje de manhã. Pouco depois, a polícia encontrou o veículo abandonado na rua. O ladrão bateu em um poste e fugiu. A polícia interrogou 3 suspeitos. A Yolanda disse que passou a manhã inteira estudando. Depois foi passear com seus amigos. O Bruno disse que estava revisando algumas provas. E o Roberto disse que tinha matado aula e passado o dia no estúdio de sua namorada. Quem será que roubou o carro? Foi a Yolanda. Dê uma olhada dentro do carro. Ela perdeu um de seus brincos. Juntas, a idade da Jane e da Jasmine dão um total de 49 anos. A Jane tem o dobro da idade que a Jasmine tinha quando a Jane tinha a mesma idade que a Jasmine tem agora. Que idade essas irmãs têm? A Jane tem 28 e a Jasmine tem 21. A Lisa gosta de uvas, mas não de batatas. Ela gosta de morangos, mas não de alface. Outra coisa, ela gosta de ervilhas, mas não de cebola. Seguindo esse mesmo raciocínio, ela prefere abóbora ou maçã? Abóbora. A Lisa prefere legumes e frutas que dão em rama. Qual das seguintes palavras não pertence a este grupo? E por quê? Anemia. Todas as outras palavras são anagramas umas das outras. 2 pessoas participaram de uma competição. Elas tinham que segurar alguma coisa. Finalmente, o júri anunciou o vencedor. Era uma pessoa que estava com as mãos e pés amarrados. Como isso é possível?
É simples, os participantes tinham que segurar a respiração e a pessoa amarrada conseguiu fazer isso por mais tempo. A Ana está olhando para o Nando e ele, por sua vez, está olhando para a Mia. A Ana é casada, mas a Mia não. Então podemos afirmar que há uma pessoa casada olhando para uma solteira nesta imagem? E aí, sim ou não? Ou essas informações não são suficientes? A resposta certa é sim. Há duas possibilidades aqui. Se o Nando for casado, Mia, que é solteira, está olhando para ele. Se o Nando for solteiro, ainda temos a Ana, que é casada. Nesse caso, ela está olhando para o Nando, que seria solteiro, correspondendo ao que foi perguntado. 5 amigos estão comendo maçãs. A Ariela terminou antes do Breno, mas depois da Carla. O Daniel terminou antes da Eva, mas depois do Breno. Adivinhe a ordem exata em que eles terminaram de comer as maçãs. Carla, Ariela, Breno, Daniel e Eva. O trabalho do Eric é vigiar um estacionamento de supermercado. Um dia ele estava fazendo uma ronda na área como sempre e viu que alguém tinha estacionado o carro bem na entrada do estacionamento. Ele interrogou 4 mulheres. Senhoras, quem é a dona deste carro? Todas as 4 responderam, não é meu. O Eric deu uma olhada dentro do veículo e descobriu na hora quem era a dona. Você consegue adivinhar qual destas mulheres é dona do carro? É a primeira mulher. Ela é a única que não está usando bolsa, porque a dela está dentro do carro. Pedro chegou em casa à noite e viu que seu carro estava batido. Seus 3 amigos que moravam com ele estavam lá. Então o rapaz resolveu descobrir quem tinha feito aquilo e os interrogou. O Josué respondeu, eu não toquei no seu carro, eu estava levando o cachorro para passear. O Miguel disse, não fui eu estava jogando futebol com o meu amigo. E o William disse, nada de especial aconteceu hoje, eu estava batendo papo com nossos vizinhos lá fora. Qual deles está mentindo? O William. Ele disse que tinha conversado com os vizinhos, mas ninguém mora nesta casa abandonada. Além disso, ele está com um machucado no rosto, então certamente estava envolvido no acidente. A Sofia estava dormindo. De repente, um ladrão invadiu o apartamento dela. Ele trancou a jovem no banheiro e pediu que ficasse quieta. Depois, o ladrão começou a juntar dinheiro e todas as joias que estavam no apartamento. Aí, o telefone começou a tocar. O ladrão disse para a Sofia atender e falar como se nada estivesse acontecendo. A jovem atendeu o telefone. Era o marido dela. Ela disse, oi querido, é uma emergência, meu bem. Me ligue assim que pousar. Vou preparar sua comida preferida. Isso ajuda a relaxar depois de uma longa viagem. Aí ela desligou. E 10 minutos depois, a polícia chegou na casa dela e pegou o ladrão. Adivinhe como a polícia descobriu sobre o roubo? A Sofia brincou com o botão de mudo. Ela apertou o botão mudo em partes específicas de sua fala para que seu marido só ouvisse emergência, ligue e ajuda. E ele ligou para a polícia na hora. O Rick acordou em um porão esquisito e viu 3 portas. Ele só tinha uma chance de escapar. Se ele passasse por uma das portas, não poderia usá-la de novo. A primeira porta leva a uma sala com fios de alta voltagem pendurados acima de um piso molhado. Atrás da segunda porta tem uma sala cheia de água e piranhas nadando nela. A terceira porta leva a um espaço onde uma chuva ácida que derrete a pele está caindo do teto. Qual porta é um pouco mais segura? O Rick deve escolher a primeira porta. Ele ficará bem se não deixar seu corpo entrar em contato com os fios e com o piso molhado ao mesmo tempo. O Jota ligou para sua esposa Roberta e disse que chegaria em casa às 7. Eles não haviam planejado nada especial para aquela noite, mas quando ele chegou 2 minutos depois das 7, a Roberta estava furiosa. Por que ela estava tão brava?
Você tem alguma ideia? Ela pensou que seu marido chegaria às 7 da noite daquele mesmo dia, mas ele só apareceu às 7:02 da manhã no dia seguinte. Se depois de amanhã fosse ontem, hoje estaria tão longe de quarta-feira quanto hoje estaria de quarta-feira se antes de ontem fosse amanhã. Qual é o dia depois desse dia? Tente adivinhar. É quinta-feira. Hélio e Célio são dois mágicos que vão se apresentar nesta noite em dois clubes que ficam na mesma rua. Mas um deles é falso. Adivinhe qual? O Célio. Observe o terno dele com mais atenção. À direita se vê um crachá de um restaurante com o nome dele escrito. Ele só pode ser um garçom que veio substituir um mágico. Um macaco, um esquilo e um pássaro apostaram corrida para ver quem chega primeiro ao topo de um coqueiro. Quem vai pegar a banana primeiro? O macaco, o esquilo ou o pássaro? Nenhum deles. Coqueiros não têm bananas. Bia está preparando o jantar. Ela tem 3 fogões, um a gás, um a lenha e um movido a carvão, mas só um palito de fósforo. O que ela deve acender primeiro? O palito de fósforo. Você é um motorista de ônibus. 9 pessoas entram no veículo e 3 saem dele. Depois, mais 2 pessoas entram e outra sai. Por fim, 4 pessoas entram e 2 saem de novo. Que idade tem o motorista? A sua idade. Lembra do que eu disse antes? Você é o motorista.